Graças a Deus, estamos aqui iniciando mais uma aula sobre literatura cristã. Vamos falar sobre o valor literário de um sermão. Olha a importância de nós estudarmos a poderosa palavra de Deus. Vamos ver o objetivo do valor literário de um sermão. Demonstrar que a oratória, além de ser uma arte de falar bem, também é considerada um elemento da literatura. Fala da habilidade de falar, de se comunicar. A gente sabe que a oratória não está relacionada só ao tom, à postura de voz, mas os gestos, o olhar, a comunicação de um modo em geral. Sermão como literatura, uma questão de perspectiva. Por que um sermão pode ser considerado literatura? Geralmente associamos literatura a textos escritos, livros, poesias e romances. No entanto, a literatura envolve qualquer uso estético da linguagem, seja falada ou escrita. Vamos ver aqui o exemplo. Discursos históricos e sermões que impactaram gerações foram registrados em textos e se tornaram parte da literatura. Olha aqui. Então a gente vê a literatura causando impacto tanto na história no passado como no presente. Falando de quê? Da escrita, tá vendo? Os registros em textos que se tornaram parte da literatura. Então, assim como a comunicação verbal, existem várias formas do homem se comunicar, de se comunicar com as pessoas, não só falando, mas escrevendo, olhando, se gesticulando. Existem várias formas de oratória. Grandes sermões que são verdadeiras obras literárias. Rui Barbosa, brilhante orador, com estilo refinado e poder de argumentativo. Padre Antônio Vieira, pregador português, cujo sermão, o Sermão da 60ª, é estudado até hoje como literatura. Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, seus sermões são lidos até hoje como obras de valor literário e teológico. Jonathan Edwards. Seu sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado, é um exemplo clássico de um texto que impactou multidões e continua influente na literatura cristã. Então aqui a gente está vendo uma relação de nomes de pessoas que trazem dentro da história, né, do passado para o presente. O que é a história? É tudo que está relacionado ao passado. Então, o passado desses homens, aí a gente fala do legado de Charles Spurgeon, né, que foi um grande pregador batista, um homem que praticamente relatou capítulo por capítulo dos Salmos, vários sermões, várias ministrações. O exemplo de Demóstenes, o poder da oratória. Demóstenes, um dos maiores oradores gregos, teve que superar grandes desafios. Era gago e treinava a dicção colocando pedras na boca. Olha isso. Se superando. Não pode desistir, tem que resistir, tem que permanecer, tem que treinar. Treinar cansa, dói, desgasta, mas é um dos grandes segredos para o sucesso. Vale muito a pena estudar e principalmente a palavra de Deus. Tinha trejeitos ao falar e amarrou uma espada nas costas para se forçar a corrigir sua postura. Com muito esforço, tornou-se um orador admirado
e seguido por multidões. Ou seja, ele reconheceu que ele precisava corrigir a sua postura, corrigir algumas coisas na sua oratória para poder melhorar a sua comunicação. A excelência na oratória não vem apenas do talento, mas da dedicação e aperfeiçoamento, a prática. Você faz uma vez, fica mais ou menos bom. Faz mais uma vez, vai melhorando. Porque a prática traz a perfeição. A prática traz a melhoria. Vale muito a pena a gente destacar isso. Porque um sermão tem valor literário. É estético. O sermão bem elaborado usa palavras com beleza e impacto. É imortalizado. Se um sermão ainda é lido hoje, ele se tornou parte da literatura. É uma peça de comunicação poderosa, assim como discursos históricos, grandes sermãos moldaram a história do cristianismo. Vale muito a pena preparar um sermão, organizar o sermão. Por mais que você tenha facilidade de memorização, quando você organiza um sermão, você coloca ali introdução, o miolo, que é o conteúdo, é o texto, e a conclusão tem que ter início, meio e fim. Na conclusão, o sermão como arte e literatura. Um sermão bem pregado não é apenas uma mensagem espiritual, mas também uma obra-prima da comunicação. Muitos sermões se tornaram referências literárias devido à sua profundidade, estrutura e impacto. A oratória exige dedicação, assim como qualquer outra arte. Na verdade, tudo aquilo que você entende que é importante para a sua vida, é lógico que aqui a gente está traçando a literatura cristã, mas tudo que você acredita e faz com excelência, dá certo. É lógico que nós devemos empenhar os nossos esforços, colocar o nosso talento em prática, mas entender que é Cristo, que é o Senhor, que nos capacita, que nos habilita. Pergunta para reflexão: qual sermão marcou mais a sua vida? Ele tinha elementos literários que o tornaram memorável? Tá dando para entender? Olha aqui, eu volto um pouquinho. Então, qual tipo de sermão marcou ou tem marcado a sua vida? É importante, sim, que tenha elementos, conteúdo, porque o conteúdo ele faz parte da literatura e que esse conteúdo ele seja um conteúdo com base bíblica, que tenha a inspiração de Deus, a inspiração divina, porque nós, por mais que conheçamos ou o homem venha se preparar, o homem precisa reconhecer que sem Jesus não dá. Sem Jesus nada podemos fazer. Eu tenho certeza que esse foi o nosso momento com a palavra, um momento de reflexão, um momento de meditar na palavra de Deus. É muito bom nós estudarmos a palavra do Senhor, dar valor para a literatura, dar valor para o sermão, um sermão bem elaborado. Tem que ter o propósito, tem que ter o objetivo, a importância da palavra de Deus incluída como primazia, como prioridade. A gente viu aqui alguns exemplos de homens que deixaram os seus legados, como Rui Barbosa, Padre Antônio Vieira, Charles Spurgeon, Jonathan Edwards e vários outros, Demóstenes. A gente precisa reconhecer o valor que esses homens
deixaram como legado na história da literatura cristã. Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando em nosso coração. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.